Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, muito bom dia. Começando a partir desse momento, Ceará Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 17. A partir de agora, você acompanha as principais informações do dia aqui na Rádio Ceará News. Começando o programa de hoje, quinta-feira, um pezinho já no final de semana. É claro, uma ótima tarde para você, o início de tarde para você que está acompanhando o programa, seja em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, e também acompanhando por meio das nossas redes sociais, acessando a fanpage da Rádio Ceará News e também pelo YouTube. Você que está ouvindo nesse momento ao vivo pelo www.cearanews.com.br, o nosso muito obrigado. O programa de hoje começando de uma forma diferente. Estou aqui no estúdio com a Maiara e diversas convidadas para falar sobre um assunto super bacana. Maiara, bom dia. Pronto. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Tainara. Hoje nós estamos aqui com estamos um pouco diferente o nosso formato. Estamos sem fone de ouvido, estamos sem pedestal, porque hoje está cheio. Eu botei na câmera geral pra gente ver, Eduardo. Olha só como é que tá. Nós estamos com a Tânia, com a Luciana e com a Joana. 3 mulheres fortes que estão aqui com a gente hoje para fazer a divulgação de uma exposição muito bacana que está acontecendo. Aumenta só um pouquinho o meu retorno, por favor. Eu estou sentindo um pouquinho de dificuldade. Pronto. Então, vou apresentar para vocês por ordem de aparecimento, certo? Se você puder ajudar na câmera, Eduardo. Tânia Vasconcelos, esta moça que está de laranja com a gente hoje. Ela é arquiteta, doutora em arquitetura e design pela USP. É professora do curso de design da UFC e coordenadora do projeto de extensão Design por Mulheres, que deu origem à exposição que a gente vai conversar hoje, certo? Vou logo fazer as apresentações gerais e depois a gente vai puxando cada uma. A Luciana Eloy, curadora da exposição Design por Mulheres. Ela é mestre em artes pelo ICA, o Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. É pesquisadora em artes e design, professora de História da Arte na Galeria Multiarte. E a gente está também com a última, mas não menos importante, Joana Lira, artista gráfica, uma mulher pernambucana, Pernambuco minha segunda casa, um beijo meus amigos pernambucanos. Criou por 10 anos a cenografia e a identidade do Carnaval de Recife, já teve uma sintonia aqui com a gente. A partir desse trabalho que ela fez durante esses 10 anos, surgiu a exposição Quando a Vida é uma Euforia, que foi exibida inicialmente no Instituto Tomiotaki, em janeiro de 2018, no estado de São Paulo. E no começo de 2019, ela vai chegar em Recife, e tem também, aí a gente vai conversar um pouquinho com isso quando a gente for falar com ela, que tem o desejo de trazer essa exposição para Fortaleza. Tânia, você é a nossa primeira. Bom dia, tudo bom? Dia. Muito bom dia para todo mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre o projeto Design por Mulheres. Fala aí como ele surgiu e como é que ele virou essa exposição que é tão bacana e está acontecendo aí na nossa cidade hoje. Ótimo. Bem, dentro do curso de Design da UFC, um grupo de alunas, né, até coordenado, inclusive tem uma das alunas que iniciou essa pesquisa, que é a Catarina Alencar, mas daí mais 9 alunas se inserem nesse projeto. E aí a gente formula, cria e dá entrada num projeto de extensão junto à Pró-Reitoria de Extensão, que já nasceu, na realidade, com o intuito de chegar como uma exposição para o público em geral. Durante alguns anos eu venho projetando algumas exposições e as meninas, quando me procuraram, também já tinham esse pensamento da gente culminar a pesquisa e o projeto em uma exposição. Daí ela já foi sendo trabalhada, formatada para se transformar no que hoje vocês podem lá visitar, que é a exposição Design por Mulheres. Mas essa exposição nasce principalmente dessa pesquisa em torno do nome feminino das mulheres, enquanto designers, porque os masculinos sempre foram muito divulgados e a gente queria muito, continua querendo e estamos nessa intenção de até continuar depois, porque a gente pensa essa exposição como sendo a primeira edição do projeto, que deverá ter continuidade com outros nomes que virão e chegaremos a vários nomes, inclusive do nosso circuito local. E daí, o objetivo é dar visibilidade às mulheres dentro desse universo e da história do design brasileiro.
E, obviamente, que a gente partiu de uma lista extensa, porque são muitas mulheres atuantes. Então, a gente parte mais ou menos em torno de 70 nomes de mulheres. E, com o andar do projeto, a gente precisou pensar na equipe que iria participar desse projeto. A gente vai já conversar, inclusive, com a curadora da exposição, que é a professora Luciana Eloy. E a gente foi ver como a gente iria criar um diálogo dentro da exposição com os nomes que estão lá a serem visitados e conhecidos, mais divulgados. Tá? Mais à frente a Luciana vai detalhar, mas a gente dividiu a exposição em 2 momentos da história do design brasileiro. Então, nós temos as pioneiras e as contemporâneas. E dentre essas pioneiras, nós temos 4 nomes, né? Dentre elas a Bia Feitler, a Emily Chamy, a Lina Bobardi e a Lígia Pape, e 5 contemporâneas, né? No caso, por ordem alfabética, vamos lá, Bebel Abreu, daí vem a Cila Costa, Fátima Finizola, Joana Lira e a Paula Dibi, tá? E cada uma delas tem, de repente, atua em várias vertentes do design, mas nós fomos fazendo um diálogo com vertentes que se encontravam entre elas. Então, espero que todos venham conhecer, apreciar e, de repente, trocar muito entre o assunto do design conosco no MAUC, na UFC. Tá? Com certeza. A gente fica muito feliz, eu principalmente, né, como sou formada em design de moda, trabalho na área de comunicação já há algum tempo, não vou nem dizer quanto tempo, porque toda vez que eu lembro disso, eu lembro que eu estou fazendo quase 30 anos e a crise dos 30 bate, mas vamos lá. Ainda bem que a primeira grande crise é a dos 30. E eu fico muito feliz de ver essa valorização, principalmente aqui em Fortaleza, porque a gente sabe que geralmente acontecem as coisas Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, ali no máximo, né? Então, ver um trabalho desse acontecendo aqui em Fortaleza, nessa força, né? Com mulheres atuantes, com mulheres mostrando realmente essa relevância, é muito gratificante. A gente que está aí no meio acadêmico, no meio das artes, da comunicação, vê como é difícil a gente ter esse reconhecimento, né? Então, agora eu vou falar também um pouquinho com a Luciana Eloy, que é a curadora da exposição, e a gente quer saber um pouquinho sobre a pesquisa, né? Legal. Que você fez, você que é mestre de artes, pesquisadora em artes e design. Conta um pouco pra gente, Luciana, como é que foi essa pesquisa em relação à presença e à atuação feminina na história do design? Perfeito, Mayara. Primeiro, muito obrigada aqui pelo convite. O prazer é todo nosso. A gente poder partilhar um trabalho tão importante, bacana, e que vai atuar na nossa cidade. A pesquisa, como a professora Tânia falou, ela nasce inicialmente dessa vontade de alunas do curso de design de explorar o universo feminino no design, né? Entender melhor a atuação das mulheres no design, entender principalmente porque que boa parte dessa história está fora dos registros oficiais sobre o design no Brasil. Né? Então, já existem inúmeras publicações sobre design no Brasil, design até histórico, tá? Porque esse design ele tem a sua vertente histórica ali, nascendo no Brasil nos anos 40 e 50, mas ele não é um design brasileiro ainda, tá? Ele é um design importado como um modelo europeu, masculino, fundamentado pelo modelo da escola de Ulm e da Bauhaus, 2 escolas alemãs, e ele vem para o Brasil importado, ou seja, ele vem, né, para ser adaptado ao Brasil. E nesse momento, mulheres já começam a atuar e passam a transformar o design atuando na linha de frente das produções. E por que essa história não está sendo documentada, né, dessa forma? Existe, como eu falei, uma pequena parcela. Existe, sim, documentações sobre as mulheres nesse período, mas ínfima, né? Então, as meninas do design decidiram apostar e ir em frente e pesquisar isso. Quando eu sou chamada para a exposição, para a curadoria, eu já venho com essa pesquisa preliminar delas. O que é que eu fiz? Aprofundei mais, nós criamos um grupo, né, de estudos, como o próprio projeto, a Tânia falou, é um projeto de pesquisa e extensão,
E a gente aprofundou. Quando aprofundou, a gente entendeu de que forma queríamos mostrar esse recorte de 9 mulheres dentro da exposição. E ela se estrutura como? Em 2 eixos. O eixo que é o núcleo histórico das 4 pioneiras citadas pela Tânia e de 5 contemporâneos. O que seria isso, né? Um núcleo histórico e contemporâneo? É justamente para a gente dar visibilidade ao contexto histórico sem ser historicista, que a gente não fica nele. Sem ficar só todo o tempo no passado e na passado história, histórico. É entender como esse passado foi produzido, como mulheres atuaram nessa linha de frente, né? Entender esse registro, porque ele é importante, e como isso reverberou. Como que mulheres que semearam o design no Brasil, como Lina Bobardi, Emília Chamy, Bia Feitley e Lígia Pape, né, atuaram de forma plural no design, elas não atuaram numa só a área do design, né, muito plural. E posso até depois falar um pouco sobre essa pluralidade e como que esse design seminal dissemina, irradia, ecoa hoje no contemporâneo com a produção de 5 designers, como Joana Lira, por exemplo, que está em perfeito contato com o contemporâneo, com o nosso tempo. Design que a gente pega, que a gente vê, que a gente sente, né? E usa, né? Então é isso, essa exposição quis dar essa estrutura, tem uma identidade visual. Essas nossas alunas e professoras produziram uma identidade visual a partir desse argumento de que essas mulheres dialogam, e para dialogar elas produziram a ideia de linhas, né? Então essa exposição tem a formatação de linhas, são diálogos que partem das... E hoje em dia eu acho que não tem nada mais feminino do que linhas, né? Essa coisa do contorno, de você se moldar, de você juntar, de alinhavar. Isso mesmo. E linhas curvas, né? Que se costuram, porque elas vão... Se moldam, elas costuram esse diálogo na exposição. E o bacana, convidando aqui já o público para ir, é perceber que a exposição se mostra como um grande diagrama de linhas. Vai ter um momento da exposição que vai ser possível visualizar essas designers num diálogo entre o seu rosto, né, sua persona física, e que isso, como um vídeo, como uma animação na exposição, mostra que de pioneiras para contemporâneas existe um diálogo e uma aproximação, uma afinidade entre os projetos delas, apesar de serem de gerações tão distantes, né? Outro aspecto, Maiara, que eu queria pontuar sobre a exposição é que só uma pesquisa que consegue mostrar isso, né? Depois que uma pesquisa é feita e aprofundada, a gente entendeu 2 aspectos fundamentais que estruturam a exposição, mas que parte das designers. Todas essas 9 designers têm nas suas produções e na sua atuação esses aspectos, o da singularidade, porque apesar delas atuarem no design de forma diversificada, elas produzem singularidades, inovações, que são marcas próprias, pessoais do que elas fazem, e a pluralidade, né? Quando Joana falar, vocês vão sentir. Joana atua em diversos suportes do design, mixando linguagens e mantendo uma essencialidade dela, algo que é radical do trabalho dela, né? Que é uma construção dela. Então, isso foi incrível, a gente perceber que de uma Lina Bobardi, por exemplo, que é eu costumo dizer, é uma pioneira, porque ela não é só uma das primeiras a atuar. Lina Bobardi é quem traz um modelo de implementação de design para o Brasil, né? E funda com Pietro Maria Bardi no MASP o Instituto de Arte Contemporânea, onde vai ter um núcleo de design industrial. Então, Lina Bobardi vem com formação, com pensamento e com atuação no design. Então, é importante a gente ver que, por exemplo, de uma Lina Bobardi interessadíssima em entender a cultura popular do Brasil, a arte popular do Brasil, para se pensar um design moderno. E aí a gente tem uma Joana Lira altamente conectada com as questões culturais do lugar dela e do Brasil, né? Que é a vasta cultura de Pernambuco popular. Então, a gente vai conseguir ver essas conexões entre as designers na exposição. Bacana, Luciana.
Então a gente vai falar agora com a Joana também. Tudo bom, Joana? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia. Obrigada Joana, pelo convite. Nada, é um prazer receber vocês aqui. A Joana que é artista gráfica e criou por 10 anos, acho que o primeiro ponto para a gente começar aí a sua estrada, pelo menos o que a gente vai abordar hoje, no caso, são esses 10 anos de cenografia e de identidade visual do Carnaval de Recife. Conta aí pra gente um pouquinho como é que foi esse processo, como é que foi essa experiência e já desencadeia também esse novo trabalho, essa exposição que você está em trabalho com ela também, que é Quando a Vida é uma Euforia. Sim. Bom, o meu trabalho ele é muito costurado na minha emoção, né? Assim, acho que o artista, a gente tem esse lado que é o trabalho, ele escoa, é um lugar para escoar até todas essas emoções. E eu sou muito carnavalesca, sempre fui. Adoro essa brincadeira de ser outro personagem, da fantasia, né? Enfim, toda essa parte de transcendência que o carnaval traz. E aí, quando eu fui convidada para fazer parte dessa equipe, para fazer a cenografia do carnaval, eu usei disso para colocar nesse trabalho, que é uma grande brincadeira de fantasiar uma cidade, né? Óbvio que em dimensões absurdas para o que eu trabalhava na época. Foi um trabalho que foi um grande divisor para mim, assim, eu brinco que foi um machado na minha cabeça, porque eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, acho que eu estava em São Paulo eu moro em São Paulo há quase 20 anos, e fazia acho que 2 anos quase. E aí fazer o Carnaval de Recife foi voltar para um olhar, né, para minha terra, um olhar que eu já estou de fora de lá, e uma reafirmação de onde eu venho. Uma reconexão também, né? Uma reconexão também. Então, eu tive vários aprendizados, assim, desde isso, né, de valorizar, da minha premissa, assim, que é o que é universal hoje, né? Que hoje a gente tem o mundo digital que nos aproxima do mundo inteiro. E isso tem um lado maravilhoso e tem um lado que faz com que a gente também fique todo mundo muito parecido, né? As culturas, enfim. E eu acho que o que a gente tem de mais universal hoje em dia, o conceito de universal para mim é o que é mais diferente. E o que é mais diferente é o que é mais nosso, mais próprio, mais raiz, né? Mais conexão. É o que a gente tem a trocar com o outro, eu acho que é universal. E aí, fazer esse trabalho foi um pouco eu estar na cidade mais cosmopolita brasileira, olhando de novo para a minha cultura, né? E trabalhando ela em dimensões absurdas. Com uma responsabilidade enorme, né? Com uma responsabilidade enorme. Você dá cara àquelas milhões de pessoas que estão ali todo ano. Exato. E numa síntese, né? Porque o desenho que eu criava para a cidade tinha que se adequar à técnica, né, que podia ser feito, de impressão, de tudo. E, além disso, o tamanho do desenho, como esse desenho pôde crescer na cidade, né? E como essa identidade visual foi abraçada pelas pessoas, sem falar em fazer um trabalho completamente democrático, porque é para a rua, é para as pessoas, é o carnaval delas, né? Que seja do turista, seja do cidadão recifense, do pernambucano, enfim. Então, assim, um prazer enorme, aprendizado realmente de ficar tonta, né? Eu lembro que os primeiros anos, assim, eu ficava bem atordoada. E emprestar um pouco o meu lado fulian para passar para um lado profissional. E isso tudo, esse trabalho foi realmente, assim, muito forte, né, na minha trajetória. Me abriu muitas portas de possibilidades de convites, de trabalho, de associação com várias empresas, enfim, eu realmente diversifiquei. Eu acho que esse trabalho, eu nunca tive muito medo na minha trajetória profissional de testar nada, mas esse trabalho mostrou que, na verdade, o design está em tudo absolutamente, né, e a criação também, a criatividade. Então, cada vez mais eu vislumbro justamente aprender com novas técnicas, com novos desafios. E aí, junto com esse trabalho, né, de 10 anos, eu lancei um livro em 2008, que já está esgotado, e foi indicado para o Jabuti, na área de design, que chama Outros Carnavais. E esse ano eu abri
as portas para viajar com a exposição Quando a Vida é uma Euforia, com curadoria de Mamesh Mabokuro, onde a gente conta a história desse carnaval, conta a história desse trabalho, do processo criativo e todo esse mergulho que foi feito, mas a linha condutora da curadoria nesse caso foi a emoção. Então a gente quer trazer o trabalho, né, o design, a arte e gerar uma emoção. E isso eu enfatizo bastante porque assim, a base do meu trabalho, o que eu quero com o meu trabalho hoje, assim, com o trabalho artístico, é justamente transformar o outro, né? Para mim faz sentido ser designer, artista gráfica, enfim, se meu trabalho consegue criar um bem-estar, criar um questionamento. Eu brinco assim, que meu desejo é que meu trabalho seja sempre um abraço para quem vê ou quem consome. Ótima analogia. Esse é o meu desejo, né? Às vezes eu acho que eu consigo, porque Com certeza. artista a gente tem, e ainda mais agora com as mídias, termina que você tem uma proximidade com o público, né? E se eu ainda tiver tempo, ainda dá para eu falar uma besteirinha. Uma besteirinha ótimo, falar o principal agora, que é porque eu tô aqui. Bom, para mim é uma honra, né? Tá entre essas 9 designers, assim, dentro da curadoria, dentro dessa coordenação incrível da Tânia, que eu tô aqui muito por conta dela, e foi lindo que eu cheguei ontem, antes da abertura, antes de ontem, e peguei um pouco dos bastidores, do processo criativo da própria exposição, né? Desse montar essa exposição em grupo, os alunos envolvidos, né? Como é importante trazer uma exposição dessa para um eixo certeza. fora de São Isso, Paulo, isso. fora, enfim. Eu sou de Recife, eu sei como é, e moro em São Paulo há 20 anos. Realmente, eu acho que é um presente para a cidade. Eu acho que seria incrível que as pessoas, mesmo de outras áreas, eu acho que não precisa ser designer nem artista, enfim, para ver essa exposição. Essa exposição, ela fala da nossa história, né? E fala desse papel também da mulher, fala de gênero, tem muitos assuntos intrincados ali, né? E é uma exposição envolvente, né? Que conta tudo isso. Então, eu acho super importante. Para mim, eu tô super encantada de estar aqui em Fortaleza. Já tinha vindo aqui, não? Menina, Vocês duas são se eu daqui. te contar São de cearenses. quando eu tinha vindo aqui, eu vim aqui na minha viagem de 3º ano do colegial. Pro Beach Park. Não, nem Não? pro Beach Park. Todo pernambucano que eu conheço, não, isso aqui é Beach Park, já foi colégio Meu Beach amor, Park. mas viagem de 3º ano do colegial, você pode ir pra Lua, que você não lembra, né? É verdade. Então, assim, pra mim é como se fosse a primeira vez, né? E eu tô tendo essas ótimas cicerones e mais as alunas todas que estão nos acompanhando pra tudo, assim. Tá uma delícia, tô amando Fortaleza. Acho que isso já é um caso de amor que vou ter que voltar mais vezes. A cidade encanta muito. Não, bastante. incrível. Nossa E cidade queria é incrível. convidar todo mundo, né, para realmente ir ver lá a exposição. Queria convidar também, hoje eu vou dar uma palestra sobre processo criativo na Galeria Multiarte. Acho que vai ser bem incrível. Ah, legal. Fala um pouquinho pra gente, tipo, que horas vai ser? Onde Vai é? ser às 6h30, 18h30 Tá. da tarde. E aí eu vou mostrar um pouco desse popurrí todo, de todas essas áreas que eu transito e já transitei, e as experiências, assim, profissionais, e as dores e delícias, né, de ser artista verdade. gráfica. Enfim, e trocar, porque eu acho que é muito bacana, né, ter, assim, eu vou me doar bastante e receber, conversar, tirar dúvidas, enfim. Queria agradecer mais uma vez, e aos ouvintes também, né. Sim, sim. Pode, gente, fica à vontade. A gente vai falar sobre o serviço também, daqui a pouco divulgar. Tá ótimo. Uma coisa super importante para a gente falar aqui é que, apesar dessa exposição ser do mundo universitário, né? Exposição que acontece dentro de um museu universitário e que tem essa atuação bacana aí de alunas, professoras e pesquisadoras, uma exposição feita por muitas mãos, né? Mas ela não diz respeito só ao interesse do mundo dentro da UFC. A gente quer sim que essa cidade, ela contamine a cidade. Ela pode funcionar também como um lugar assim de pesquisa das pessoas que estão procurando, os jovens que estão procurando o design para atuar e querem conhecer mais sobre o design. Com certeza. Não é? E até sobre o feminino, né? Que hoje o feminismo também é um assunto muito em pauta. E você colocar em cena
o trabalho de artistas. Inclusive, a última vez que eu fui a São Paulo, última vez ou foi a penúltima vez que eu fui a São Paulo, estava tendo a exposição do Guerrilhas, né, que estava falando exatamente sobre a atuação feminina nas artes, né, e como a gente é menosprezada e como a gente é subjugada e como nós não somos valorizadas. Claro. Então é muito importante, fora do âmbito acadêmico, né, para a cidade, para as pessoas, homens, mulheres, pessoas que querem entender um pouco mais sobre todos esses assuntos, design, o feminino, a vida acadêmica, a vida dos artistas. Acho que é bem interessante. E o design tá em tudo, gente. Com Se a gente olhar para si mesmo, a roupa, a mesa, tudo, a cadeira, caneta, tudo absolutamente. Né? Então, assim... celular, que nós não saímos mais sem ele. Além disso, né, de ser já um tema super amplo, o design é muito amplo. Isso. Acho que talvez por isso mesmo ele seja tão mal entendido, né? É verdade. E na pouco valorizado. Acho que por não entender, não ser palpável, as pessoas, tipo, o que você faz? Design, tipo... Oi? Qual, né? Qual design, o quê, né? Tipo... E eu posso até atuar em diversos designs como uma designer. Sim. E é isso que tem lá. Lá você vai poder encontrar projetos de design gráfico, de design Era isso que eu ia perguntar, mais ou menos, as vertentes que vão falar. O design editorial, tem várias publicações feitas pelas designers, né, projetadas pelas designers, tanto dessas pioneiras como das contemporâneas. Uma área muito interessante do design hoje, que é o design social, que é esse design que pode transformar comunidades e que o interesse não é apenas o resultado, o produto, e sim a transformação imaterial dessas pessoas, né, dessas comunidades. E da mudança da sociedade mesmo, né? A inserção, a importância de cada um. Então lá tem, assim, a pluralidade da exposição não acontece só na atuação delas. Sai da atuação delas e entra dentro da própria exposição, que mostra o design nessas diversas, né, essas diversas atuações. Legal. A Tânia tem alguma coisa para falar? Então, assim, complementando um pouquinho aí, dando continuidade ao que a Luciana está falando, um segundo objetivo nosso, né, no planejamento, na proposta dessa exposição também, era exatamente esclarecer para toda uma comunidade do que trata o design. As pessoas, como você acabou de mencionar, as pessoas às vezes design, sim, mas design como se não tivesse uma... Ainda é uma coisa muito abstrata, né? Muito abstrata. Você não sabe Isso, o que é. A palavra é essa, abstrato. Então, a gente percebe até mesmo dentro do curso, os pais dos alunos, às vezes, não entendem bem qual vai ser a atuação deles quando estiverem no mercado de trabalho. Então, a gente traz aí 9 nomes e toda a atuação e as diversas vertentes que podem seguir. Então, para os alunos que estão em dúvida, estão pensando qual profissão vão escolher, a gente já dá um panorama da atuação do designer. Com certeza. Tá? Então, dentro da universidade, esse foi um pensamento também, né, para trazer essa informação para a comunidade. É bastante importante você falar sobre isso. Até porque os jovens, às vezes... a gente estava ontem, né, na palestra no evento sobre inovação e criatividade, e aí teve uma hora que um dos palestrantes perguntou: quantos de vocês, quando eram crianças, queriam ser artistas? Aí, tipo, várias pessoas levantaram a mão. Quantos de vocês hoje pensam que poderiam ser artistas? Tipo, tinha 2 pessoas. Então, a gente é tolhido durante a vida a tirar essa criatividade. Então, a gente pode ver nessa questão do design, de como é funcional, de como, mesmo nós não sendo... estando nessa área criativa, a gente é refém do design. A gente não vive sem design. Exatamente. Né? Então, e essa criatividade, essa inovação em cima, eu acho que é muito interessante, que vale realmente a pena, né? A gente dá uma olhada nessa exposição, a comunidade de Fortaleza realmente se mobilizar para ir lá. Tu pode colocar, Eduardo, o serviço aqui pra gente. Design de Mulheres, é uma exposição aberta ao público, não é isso? Aberta ao público, entrada gratuita. Entrada gratuita. Está lá no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, né? Isso, conhecido para quem não por sabe, MAUC. para quem não sabe, é no campus da arquitetura, ali no Benfica. Isso, na 13 de maio, com a universidade. Mas a entrada e endereço mesmo é pela Avenida da Universidade. Da universidade, né? Tá? Isso, é naquele cruzamento. Isso, tem estacionamento, então vocês podem ir lá visitar, ficar mais tranquilos. E a gente está aberto de 8 a meio-dia e das 13 às 17 horas. Tá? Certo. E aí, só complementando um pouquinho do que você falou, não foi à toa que a gente escolheu o nome da jornaleira também para vir conversar conosco, porque com todas as atuações, né, dela também
passar um pouco, ela já teve uma conversa com os alunos da UFC ontem, e aí ela pôde passar da experiência, da trajetória dela, da prática profissional, né, das atuações dentro do universo do design, que aqueles que têm interesse pelo curso, pelo assunto, podem ver que existem carreiras brilhantes como a dela, certeza. Que estão aqui para nos contar como tudo aconteceu, né? E reforço o convite Dá para pra a gente ser Multiarte. feliz, dá pra pagar as contas, a gente Dá, não vai morar sim, debaixo da dá ponte. sim, dá sim. Dá pra sair de Pernambuco pra ir pra São Paulo, dá pra sair de Ceará pra ir pra São Paulo, dá pra fazer um Tudo bocado certo, de coisa. isso mesmo. É verdade. Eu queria falar mais uma coisa. Pois não. Porque eu acho super importante, apesar de que eu vou falar isso na Multiarte, mas obviamente o alcance de vocês é muito maior do que quem vai poder ir para palestra. Eu queria dizer, enfatizar que eu nunca tive emprego. Eu sempre tive meu próprio ateliê e sempre vivi disso. Nunca vendo? tive nem outra fonte, nem tive ajuda de pai e mãe. Aham. Então, acho que isso é bem importante Com para dizer que é certeza. possível, Com certeza. né? Assim, para A quem... gente tem muito preconceito, né, com muito relação a preconceito, artistas. acha que é uma coisa eu vou fazer design, nanajaia, vou hippie. vender, pronto, vou vender artesanato na praia, É. né? Então... Não, há quem queira Sim, vender artesanato sim, na é praia. uma opção, não é uma Mas determinação, há quem né? pode viver disso e, enfim, e faz ótimas conexões. Com assim, certeza, com né? certeza. Acho que é importante Pois, frisar. Obrigada. Garotas, mulheres, eu agradeço muito a vocês por terem aceito aí o nosso convite para vir aqui. Para quem quer mais informações, a gente fez uma matéria também que está lá no portal Ceará News, www.cearanews.com.br. A gente ainda vai fazer algumas matérias também com relação a isso. Esse vídeo ele fica disponível no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso site. A Luciana vai passar também algumas fotos para a gente do cenário, de como é que está lá montada a exposição, da logística lá da coisa, da estrutura. E a gente vai ainda divulgar também junto com esse vídeo a nossa matéria. Então, meninas, muito obrigada. Sejam muito bem-vindas. O que vocês precisarem da Ceará News, nós estaremos aqui, tá bom? E a minha participação hoje foi essa. Muito obrigado, né? Vai voltar aqui com o Eduardo e com a Thay. Obrigada aí todo mundo. E fiquem de olho aí no nosso conteúdo, nas nossas redes e no nosso site. Tchau, gente. Boa tarde, bom dia e até amanhã. Aí, gente, recebemos essa entrevista super bacana, foi conduzida aí pela Mai. Ficamos agora aqui no estúdio, já está aí o convite aberto ao público no Museu da Arte da UFC. Segunda a sexta, começou na terça-feira, de 8 às 12, das 13 às 17, vai até agosto. Então você vai ter a oportunidade até o dia 17 de agosto de conferir essa exposição super bacana que está acontecendo em Fortaleza. E nós recebemos aqui no programa elas que estavam aqui dando maiores informações sobre esse evento que vai acontecer até o dia 17 de agosto. É bacana que você dê um pulo por lá. Muito obrigado a Tânia Vasconcelos, Luciana Eloy e a Joana Lira, que participaram dessa entrevista com a gente aqui no Ceará Notícias, na rádio Ceará News. Maiores informações você sabe que você vai acompanhar com a gente até 1h, não é isso? Sim, a gente ainda As tem um principais tempinho aí para informações. ficar Temos falando tempo, com vocês. Temos tempo ainda e temos informações para repassar para você que está acompanhando o nosso programa aqui na rádio Ceará News. Vamos com mais informações aqui no Ceará Notícias da rádio Ceará News. Olha, gente, sai de um assunto tão bacana, né, Thay? Esse da exposição. Sim, muito interessante. É importante a gente, como cidadão brasileiro, como cidadão Você vai lá cearense. acompanhar? Sim, a Wilma, que trabalha com a gente, já tinha falado da importância também, né? Já tinha comentado sobre essa exposição. E eu não tinha tido a oportunidade de ir, ainda abriu faz pouco tempo, né? 3 dias. E a gente vai estar indo aí participando durante essa semana, vai até agosto de 17. Então, quem quiser também saber mais informações, só mandar pra gente que a gente responde e ajuda aí, quem tiver interessado em saber mais. Muito bacana. Olha, gente, falta trabalho para 27,7 milhões de brasileiros, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Taxa de força de trabalho subutilizada ficou em 24,7% no primeiro trimestre.
a maior da série histórica iniciada em 2012. O número inclui trabalhadores desocupados, mas que estão aptos ao trabalho, e também aqueles que trabalham menos de 40 horas por semana. Para você que não entendeu, essa pesquisa mostrada aí pelo IBGE e foi divulgada nesta manhã de quinta-feira, feita pelo IBGE, diz que a taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 24,7%. O que quer dizer essa taxa de subutilização? É aquele rapaz que está apto para o trabalho, mas que não desenvolve uma função de acordo. Pessoas que não têm problemas de saúde, mas que podem estar trabalhando e não trabalham. No primeiro trimestre de 2018, a maior da série histórica pelo PNAD contínua, que iniciou em 2012. Resumindo, gente, o grupo de trabalhadores subutilizados reúne os desempregados, aqueles que estão subocupados, que trabalham menos de 40 horas semanais trabalhadas, e os que fazem parte... Menos de 40 horas semanais trabalhadas ficou redundante. E os que fazem parte da força de trabalho potencial, os que não estão procurando emprego por diversos motivos, ou porque recebe uma pensão, ou simplesmente porque não gosta de trabalhar. Ou simplesmente também tem o fato de estudarem. Muita gente ainda está estudando. Nesse ponto a gente está tratando apenas daqueles que realmente não estão procurando. Então tem isso, né? Pessoas que estão subutilizadas, podem trabalhar, mas não estão trabalhando, não procuram emprego, por diversos motivos. Os que estudam, eles não foram colocados nessa pesquisa. 13,7 são desempregados, tá aí. 6,2 milhões são subocupados, é aqueles que, alguns deles até trabalham nessa categoria dos subocupados, trabalham menos de 40 horas semanais, poderiam trabalhar mais, e alguns até queriam, né? E 7,8 milhões de pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham, são a galera que inclui a força de trabalho potencial, os desalentados que desistiram de procurar emprego, e mais quase 4 milhões de pessoas que podem trabalhar, mas não têm a disponibilidade, que é essa taxa que você falou, 3,2 milhões, que não tem disponibilidade por algum motivo, como mulheres que deixam o emprego para cuidar dos filhos, porque estão estudando, os concurseiros e muito mais. Tem muito concurseiro, né? É uma pesquisa que foi feita pelo IBGE e divulgada hoje, que falta trabalho para 27, quase 30 milhões de brasileiros, segundo aí o IBGE. Bom, gente, esse é os dados do IBGE, a primeira informação depois dessa belíssima entrevista que nós estamos trazendo no programa de hoje. Tainara vem chegando com mais informações para vocês aqui no Ceará Notícias. Sim, Praia dos Crushes ganhará container de policiamento 24 horas. A Praia dos Crushes é aquela praia bem divulgada no Instagram, né? Gente, Praia dos Crushes é maravilhosa para quem gosta de... Eu não fui lá ainda. Pra quem gosta de tomar banho de mar tranquilo, lá é ótimo, porque ela tem um espigão bem perto, então é super tranquilo, não tem muita onda, é muito bom. E lá teve o início, nessa terça-feira, dia 15, as obras de instalação de mais um container de policiamento 24 horas de ação do impacto do Ceará Pacífico. Pra quem não sabe, lá é uma área que já aconteceram vários episódios de mortes, chegaram a ter mortes ou assaltos. Lá é uma área bem, assim, perigosa pelo fato de não ser na orla necessariamente da beira-mar, ela é mais distante, então tem que ter esse cuidado, né? É pertinho da Barra do Ceará, lá pra cima? Não, ela é mais perto ali da estátua da Praia de Iracema. Entendi. Subindo depois da feirinha ali, né? Depois da feirinha, subindo. Entendi. Pra Praia de Iracema mesmo. E ela é localizada ali no Largo Luiz Assunção, na Praia de Iracema, próximo ao Centro Cultural Belchior. E o trecho é conhecido como Praia dos Crushes, ficou aí pela população, foi colocada e até hoje está sendo chamada Praia dos Crushes. Terá um posto físico, que terá atendimento à comunidade local quanto aos turistas, né? A demanda parte de um projeto de revitalização e ocupação urbana na Praia de Iracema. Foi através da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza e do Instituto Iracema. O container está em fase de instalação pela Secretaria de Segurança e Defesa Social e receberá os policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico, que já atuam na região. A sala vai ter, lá o container, vai ter uma sala de recepção, uma sala de comando e um banheiro que dispõe para quem vai estar lá, né, para quem vai ficar o dia, para compor a estrutura do local. Então, uma notícia bacana, boa, né? Para quem ali participa da praia. Daquela área. Eu frequentava bastante, eu diminuí a frequente, né, ida,
por conta dessas As zonas de ocasiões violência, que né? estavam Os acontecendo. episódios Os aleatórios de violência que aconteceram por Sim, lá. eu teve um dia que aconteceu uma morte lá mesmo. Sério? Que eu estava, tipo, 2 horas antes do acontecimento eu tava lá. Então, tipo, foi bem bizarro. Mas bom saber que tá tendo essa... Coincidência de ganhando mais esse container. policiamento Sim. vai inibir aí a ação de quem vai pra lá pra aprontar e não pra curtir a praia, pra ver o pôr do sol, pra ver gente bonita e se divertir. Tá aí, Praia dos Crushes em Fortaleza, ganhando galpão de policiamento. Muito bacana a iniciativa. Ceará Notícias. Olha, gente, a operação de combate à pedofilia cumpre 15 mandatos em Fortaleza e uma em Canindé. Essa operação aconteceu em conjunto em todo o Brasil, envolvendo diversas polícias. Em São Paulo foram presas mais de 140 pessoas e em Fortaleza foram presas aí 6 pessoas no estado, sendo 5 em flagrante delito pela Polícia Civil. Essa informação chega pra gente que a polícia deflagrou aí na manhã de hoje a Operação Luz na Infância 2, de combate à pedofilia. No Ceará, os agentes de segurança cumpriram esses 16 mandatos de busca e apreensão desde as primeiras horas da manhã de hoje, sendo 15 deles em Fortaleza e um lá em Canindé, na região norte do estado do Ceará. Conforme a polícia, alguns suspeitos também estão sendo detidos em flagrante por terem sido encontrados com pornografia infantil. 6 pessoas foram presas no estado e essas 5 em flagrante delito. Ao todo, os agentes cumprem 24 mandados em todo o país, além do Distrito Federal. A procura por arquivos com conteúdos relacionados à pedofilia foi encontrada em diversos pontos. Os suspeitos são monitorados nos últimos 4 meses pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, com base em dados coletados em ambientes virtuais. As informações obtidas foram então passadas para as polícias civis de todos os estados envolvidos, que instauraram inquéritos e pediram à Justiça autorização para executar os mandados de busca e apreensão que vieram à tona nesta quinta-feira. Mais de 2.600 agentes foram às ruas para essa operação. Quem for pego com material pornográfico nos endereços monitorados é preso em flagrante e levado às delegacias de proteção à criança nos estados envolvidos. Pelo amor de Deus, gente. Esse tipo de situação ainda acontece corriqueiramente, pornografia infantil. Ainda bem que hoje você tem uma maior fiscalização, inclusive no âmbito virtual, né? A personificação do crime acontece quando a polícia chega na casa do indivíduo, onde ele está, e encontra em loco material pornográfico, isso seja em um computador, seja em fotos, enfim. Pessoas estão sendo presas, parabéns às polícias de todos os estados envolvidos e parabéns à polícia do estado do Ceará por cumprir aí esses mandados. A atividade econômica do Ceará sobe 2,6% acima da média do NE. Pela segunda vez seguida, neste ano, a atividade econômica do Ceará, medida pelo Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará, divulgada ontem, dia 16, pelo Banco Central, apresentou variação positiva. Ainda bem, né? Em março, foi registrado um crescimento de 0,43% na comparação com fevereiro e, por sua vez, havia encerrado com um avanço de 0,17% em relação ao mês de janeiro. Frente ao mês de março do ano anterior, de 2017, a expansão é ainda maior, de 2,61%. Os dados são ajustados para o período. Então, quer dizer que esse ano com o ano passado, a gente subiu aí no ranking. E, vendo em comparação a pesquisa do mês passado, a gente subiu 2,6%. Com o desempenho de março, o primeiro trimestre desse mês fechou com um crescimento de 0,76% na atividade econômica do Estado em comparação com o trimestre do ano anterior, né, de 2017. No caso de outubro até dezembro. E no acúmulo do ano, o avanço chega a ser a 1,42%. Então, aí uma notícia muito boa para a gente que está começando um negócio, que está empreendendo no Ceará.
tá vendo que a gente está conseguindo subir no ranking, subir comparado ao ano passado, que foi um ano bem difícil em questão de crescimento. Ainda não é fácil, né, empreender no Brasil. Verdade. É bem complicado. A carga tributária é muito grande. Muito burocrático também, a gente tem que lembrar isso. Mas é importante lembrar que também as pessoas estão se arriscando, né? Estão começando a colocar suas ideias para frente e a empreender na hora certa e no momento certo, né? Que é o momento que muita gente, como você falou, está desempregada ou não tem oportunidades. Então, ou como a pesquisa falou, não quer mesmo trabalhar. Tem gente que realmente não quer viver sendo subordinado, né? Tipo, trabalhar para uma pessoa. Então, é importante lembrar que existe a opção de empreender, né? Quando você tem uma boa ideia. Ainda bem que nos últimos tempos, né, com o advento aí do MEI, do microempreendedor individual, uma Sebrae ajudando aí. Uma pequena taxa é repassada mensalmente, é uma contribuição que, além de você contribuir e receber aquele tão sonhado número do CNPJ para quem quer ser formalizado e trabalhar para si mesmo, ou fazer de repente uma renda extra em outros momentos, já que o MEI não impede que você tenha um emprego formalizado de carteira assinada. Você, caso não tenha esse emprego, Tainara, você pode, inclusive, receber as contribuições como se fosse um funcionário. Você vai ter direito àquele auxílio doença, se você contribuir mensalmente. INSS, né? INSS, sim, alguns dos benefícios que, se fosse um empregado com carteira assinada, também receberia. Isso é um incentivo. Se não me falha a memória, quem vai trabalhar com venda paga 50 e tantos reais, quem vai trabalhar apenas com prestação de serviço, 49, ou é o contrário, mas em média chega a 52 reais esses valores, e é uma oportunidade. Só fica parado quem quer, ou realmente quem não pode por motivos de saúde. Dá para trabalhar. Complementando essa sua informação, no Ceará, o Ceará apresentou aí uma taxa de desemprego de 12,8% no primeiro trimestre, de acordo com o IBGE, de acordo com aquela primeira informação mais regionalizada, que de todas as regiões brasileiras, o Nordeste teve aí essa maior taxa de desempregados. Seguinte, gente, há uns 10 dias passou até numa matéria na Globo, lá no Jornal de Domingo, esqueci, rapaz, o nome no Fantástico, olha só, esqueci o nome do Fantástico. No Fantástico, sobre, não sei se você acompanhou, mas deve ter acompanhado no Domingão, uma matéria falando sobre alguns escândalos que mostravam passaportes de líderes da China, do Japão, passaportes brasileiros. Eles tinham conseguido no passado esses passaportes, essas matérias foram feitas, alguns, na oportunidade o Fantástico ele até entrou mais a fundo com essas informações e detectou que os endereços, entre aspas, no Brasil e no exterior eles não existiam, eram pontos comerciais, prédios que não funcionavam. Pois é, a BBC revelou aí que os documentos que o Japão pediu, o Japão, na verdade, pediu para o Brasil investigar aquele suposto passaporte atribuído ao Kim Jong-un, acho que é Jong-un que fala assim. Ele tinha um passaporte aí, São Paulo, brasileiro, passaporte brasileiro, o Joseph Pinag era o nome que ele usava, né? E esses documentos revelam aí a Polícia Nacional do Japão pedindo uma direta ajuda ao Brasil para solucionar isso e descobrir quem fez, quem assinou, como foi que chegou. Esse atual líder da Coreia do Norte pediu esses vistos para viajar aí e vir até o Brasil. Detalhes obtidos pela BBC Brasil por meio da Lei de Acesso à Informação. Esses documentos revelam detalhes de um procedimento interno aberto pela Polícia Federal Brasileira por solicitação dos japoneses para averiguar a autenticidade dos documentos que foram usados pelos norte-coreanos, já foram usados entre 1990 e 1993. Eles já querem saber se eles vieram ao Brasil escondidos ou não. É uma coisa que a gente não consegue saber pelo fato de não ter o nome original, né? Tinha o nome brasileiro, Ricardo. Ricardo, os dados pessoais. Da filiação Ricardo Pinag e Joseph era o nome dele, gente, nome brasileiro. Passado. Mas é aquele do cabelinho assim. Aquele gordinho. Era aquele lá. Aquele mesmo. Eu acho que ele quis vir ao Brasil, meu amigo. Ele quis vir conhecer, né? É um pouco assustador, não vou dizer que eu não tenho medo, porque eu tenho, porque ninguém conhece aquele cara de verdade, né? Ninguém sabe realmente o que se passa na cabeça dele. E só do fato dele ter um passaporte brasileiro, isso é muito
estranho, né? Como ele conseguiu? Aí tá aí a pergunta, né? Espero ser solucionada. A Polícia Respondida. Federal pediu uma autorização para obter as informações sobre os norte-coreanos que tinham passaportes das séries C, D e CE e também apresentou uma lista de 15 perguntas cujas respostas foram consideradas valiosas para instruir as investigações sobre a expedição irregular dos passaportes. Esse é o último documento que consta no processo que a BBC, a agência de notícias BBC Brasil, teve acesso. Ainda não há uma informação se a investigação parou, foi estagnada pelo governo coreano, porém foi comprovado que foram expedidos em São Paulo aí esses passaportes para os líderes coreanos. Não vou falar o nome dele de novo não, que eu não consigo falar coreano. Nós temos um especialista em inglês aqui, Kim Jong-un. Muito bem, já arrisquei. Olha, gente, estamos chegando ao finalzinho do programa. Tainara, tem mais uma informação pra gente? Sim, tenho sim. Mais de 8.000 cirurgias eletivas deverão ser feitas em 6 meses. Isso é uma notícia muito boa pra gente aqui do Ceará, né? O programa Plantão Cirurgia apresentado no final de 2017 como solução para reduzir a fila de cirurgias eletivas, deverá dar início na próxima semana. De acordo com o secretário da Secretaria de Saúde do Ceará, Henrique Javi, a convocação imediata dos primeiros pacientes a realizarem o procedimento foi anunciada pelo governador Camilo Santana na manhã de ontem, durante uma reunião com instituições hospitalares privadas e filantrópicas. Segundo Javi, nessa segunda fase, 8.162 pessoas deverão ser operadas em até 6 meses. Das 12.000 que estão previstas dentro da inscrição, dentro do programa, né? E a lista foi feita a partir de um recorte dos pacientes cadastrados até o dezembro de 2017. Então, você que estava aí na fila por uma espera, né, para uma cirurgia, e se cadastrou antes aí do período desse ano, no caso até dezembro de 2017, você pode estar nessa lista, né? E os pacientes com cirurgias de alta estão na lista, né? De alta complexidade, que demandam mais urgência, serão os primeiros a ser atendidos e foram selecionados nas áreas de neurologia, cardiologia, traumatologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologista, entre outros, né? E a lista já estava pré-definida até no fim do ano passado, e agora está na fase de operacional, né? Vai começar a ser feitas as cirurgias e eles anunciaram que serão feitas a partir de hospitais privados e filantrópicos com parceria com o governo, né, do estado. Então, uma notícia boa para quem está em fila de espera no SUS, para fazer cirurgias que são muitas vezes caras e as pessoas não têm acesso. Bacana. Bom, gente, chegamos ao final do Ceará Notícias desta quinta-feira. Registrando aqui só mais uma informação para você, a última do nosso programa de hoje. Deixa eu cortar para cá, muito bem. Olha, o 4º reajuste já anunciado nessa semana, então ficamos livres apenas da terça-feira. Petrobras elevando mais uma vez o combustível em 1,80 o preço da gasolina e em 0,95% o do diesel, tá certo? Hoje já amanhecemos com esse reajuste nas bombas. A Petrobras promovendo esse aumento, segundo a Petrobras, o preço do diesel nas refinarias passará de 2,30,82 nesta quinta-feira para 2,3302, né? O que significa essa alta de 0,95. É bom lembrar que esse preço vai variar de estado para estado, né? Isso aqui Depende muito. O preço, que é a taxa que vale para todo o país, mas esses valores são relativos a São Paulo. Aqui se vai aumentar 1,89%, meu amigo. Aproveite para procurar o posto mais barato e abastecer já use. Ou comprar uma bicicleta, tá, gente? Mais barato. Dicas. Comprar a bicicleta, tem aquele plano de Fortaleza aqui, né? Já dá para andar pelo menos metade da cidade pelas ciclovias. Ainda tenho medo que tá acontecendo aí de muitos acidentes nas ciclofaixas, tá rolando também. Deus. Então a gente não sabe, né? Ou vai de transporte público e assaltado, ou vai de carro e assaltado do mesmo jeito por conta da gasolina. É uma dúvida cruel que a gente segue aí em Fortaleza. Tem uma notícia legal aqui que eu separei, que é a última. E não foi a última sua, a última vai ser a minha. Aquela. Você falando de desemprego, né, da falta de oportunidade, também da falta de interesse de muita gente procurar emprego, o Beach Park abre seleção para 286 vagas de emprego no Ceará. É muito emprego. Sim, abriu vaga agora essa semana e a seleção, vaga de emprego temporário, vale lembrar, por conta da autoestação e tal, mas isso não é um pretexto para quem
eu vou passar só poucos meses trabalhando. É uma oportunidade, claro. E vão ter 18 cargos de trabalho na autoestação e no período que o empreendimento recebe mais visitas. Entre as oportunidades está auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, camareira, cozinheiro, churrasqueiro, atendente, garçom, auxiliar de fotografia, copeiro, recepcionista, operador de loja, vendedor, promotor de marketing e ainda a vaga na área do empreendimento, né? E instrutor de brinquedos, recreação de jogos e recreadora. Os interessados devem se cadastrar o currículo deles no site do Beach Park e o salário não foi divulgado, mas para quem quer uma oportunidade de trabalhar, tem um trabalho temporário que pode virar um trabalho depois... Se envolvendo num trabalho bacana, sempre dá certo. E também ajudar no currículo, né? 282, 286 vagas. 286 vagas por muita vaga, gente, muita vaga. E um local que, querendo ou não, parece ser um local bom para se trabalhar. Né? Parque de diversões. Mandar convite para todo mundo aqui, viu? Porque além do serviço de utilidade pública, foram 287. Mas um lugar bom para trabalhar, você tem que mandar uns convites aqui para todo mundo. Eu não sei, né? Pra ir é legal, para trabalhar a gente não sabe. Mas para quem tá aí, falta de oportunidade... Fica a dica. Fica a dica. Tainara, muito obrigado. Voltaremos amanhã. Obrigada. Até amanhã, gente. Aqui hoje a gente teve um formato diferente, né? Com a Mayara participando do primeiro bloco do Ceará Notícias com as nossas convidadas. Fica aí, a live vai ficar disponível aqui no Facebook, no YouTube, para quem quiser assistir e acompanhar. Informações também vocês podem acessar as redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter e Facebook Rádio Ceará News. E o site é cearanews.com.br. Não vou falar mais o www, porque fica muito esquisito. Vai ficar cearanews.com.br. Acessem lá as informações, as notícias e qualquer coisa é só mandar pra gente. Tá? Obrigada, Eduardo. Obrigado, Thay. Muito obrigado você que está acompanhando o nosso programa. As informações mais importantes do dia você ouve aqui na Rádio Ceará News. Muito obrigado e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.